Abram suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. Vamos nos colocar de pé para a leitura. É um costume da igreja, né? Vamos nos colocar de pé para a leitura em reverência à palavra do Senhor. Amém? No Oriente, as palavras, os documentos são dos sentados. A pregação é em pé. Jesus sentado na sinagoga leu Isaías. Mas no Ocidente é diferente, né? No quartel, quando o comandante vai falar, ficam todos de pé. Então, não sou eu que estou falando, eu sou só um porta-voz do comandante, né, que está no céu, que é o Senhor. Amém? Ouçamos a palavra, prestemos bastante atenção. Não deixe que nada desvie a sua atenção nesta hora. Amém? Deixa eu preparar aqui o meu... Vamos lá. João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Podemos assentar. Pai, mais uma vez, levamos nossas vozes a Ti, ó Pai. Pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Deus, que Tu traga, transmita, coloque em minha boca a Tua palavra, ó Deus, e prepare os nossos corações e os corações da Tua igreja para recebê-la, para ouvi-la, para compreendê-la e para colocá-la em prática em suas vidas, Senhor. Que os nossos corações sejam preparados como terra fértil para receber a semente e assim ela produza, ó Deus, a 30, a 60 e a 100 por um. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Prepara aí o retém, porque já está querendo falhar aqui. Vamos lá. Então, o que será que Jesus está querendo dizer com esse trecho, com esse texto? O que será que Nicodemos pergunta em Jesus, procura em Jesus? É um encontro bastante interessante. Um príncipe, né? A palavra fala principal, mas se refere a príncipe, não no sentido de
monarquia, mas no sentido de autoridade, no sentido de ser um ancião, e no sentido também de ser alguém que tem conhecimento. Porque diferente de muitos países, diferente do nosso tempo, a autoridade na antiguidade tinha a ver com conhecimento. Conhecimento da cultura, conhecimento da vida, conhecimento da política. E era esperado, ou mesmo o próprio Jesus vai destacar que Nicodemos era um principal, era um entendido na lei e não entendia das coisas de Cristo. É muito natural. Aquilo era muito natural. Por mais que parecesse que Nicodemos estava pisando na batatinha, escorregando na maionese, mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas carnais se discernem carnalmente. E ele vai falar sobre isso aqui. No nosso tempo há a mesma complicação, confusão. Muitas pessoas se chegam a Cristo e não sabem nem por quê. Outras se chegam até por motivos errados, vamos dizer assim, ou não aprovados por Deus. Muitos acompanham Jesus. Nós vemos que no decorrer do Evangelho havia aqueles que estavam na multidão. E a multidão é um fenômeno. Tá? Você vê uma multidão, corre dela, porque você vai ser envolvido por ela, e você vai ser influenciado a tomar as decisões, a tomar parte do pensamento daquele grupo. Fuja da multidão. Muito embora a gente goste disso. Muito embora o ser humano goste disso. Porque na multidão eu sou anônimo. Eu não respondo por mim. O grupo responde. Né? E aí alguns vão dizer assim, bom, quem é que vai prender 200 pessoas? Ninguém prende, né? Você vê que num tumulto quase ninguém é preso. 1 ou 2 é preso e depois é solto porque não há como culpar ninguém. É fácil, é cômodo se esconder na multidão. Mas Nicodemos, ele não se esconde. Se esconde sim dos judeus, porque ele temia pela sua posição social. Mas ele se apresenta a Jesus, ele vai procurar Jesus. Né? E diz o texto que ele à noite, né, escondido, ele vai e procura Jesus e começa a interrogar Jesus. Porque ele quer saber quem é. Rabi, sabemos que tu és mestre em Israel. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele compreende alguma coisa racionalmente. Ele entendeu, ele é Jesus, mas eu quero ir além. Eu quero ir além da compreensão teológica. Eu quero ir além da compreensão bíblica. Às vezes é preciso. Porque muitas vezes nós ficamos na emoção, no calor da emoção. Ou na razão teológica. Eu não sei o que é mais difícil. Cada ser humano tem a sua tendência. Eu sou muito racional. Sou muito racional. Embora eu procuro dar sempre vazão ao meu emocional. Eu procuro compreender e explicar racionalmente. Há pessoas que preferem ser tocadas pelo coração. Não importa. A questão não é errado ou certo. A questão é como você se achega até Jesus e de que forma você se porta diante dele. Como você compreende a presença e a mensagem de Jesus. Esse é o debate que acontece entre Jesus e Nicodemos. Algumas pessoas são atraídas por Cristo pela morte de um ente querido, por uma decepção. Outros pela cura, outros pela comoção do pecado. Não importa como você chegou a Cristo. O que importa é que essa sua aproximação dele venha a te levar ao que Jesus chama do novo nascimento. Venha te fazer uma nova criatura. Venha te dar uma nova percepção de vida. Venha te fazer deixar de ser você para ser ele. Porque Paulo diz assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nicodemos era mestre em Israel. E Jesus, então, o ponto que eu quero destacar não é o novo nascimento, mas Jesus
traz para ele uma mensagem, uma lembrança de algo que ele conhecia muito bem e que é um dos pontos focais desse texto. Um deles é o novo nascimento, mas o outro, que está lá no versículo 14, é um outro ponto de destaque, porque muitas vezes as pessoas se aproximam de Cristo para serem curadas, como já disse, para fugir do pecado por causa do seu pecado, ou por uma experiência de quase morte, ou de uma vida ou cura que tenha experimentado, e isso moveu o seu coração, mas não tem a compreensão do porquê e para que Jesus veio ao mundo. Não tem a compreensão do seu lugar no reino de Deus, dessa ligação com Jesus. E então Jesus diz para ele, mostra para ele, lembra a ele uma mensagem, né? Uma situação que o povo dele viveu e que ele conhecia muito bem. E do modo por que Moisés se levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E eu posso aqui compactuar com Nicodemos, porque eu creio que mais uma vez ele ficou confundido, porque era como se Jesus estivesse trazendo para ele filosofia. Como assim? Olhou para a serpente e foi curado, embora ele conhecesse. Mas Jesus queria fazer algo singular. O que te atrai a Jesus nesta noite? O que atraiu a Jesus? Foi a comoção por causa do pecado? Foi a cura por causa do pecado? Ou foi a morte de Jesus? São essas três coisas que Jesus está mostrando nesse versículo. Porque quando Moisés, voltando lá no Êxodo, eu sei que a gente não tem o hábito de ler muito a Bíblia, né? Voltando lá em Números, na verdade, Números 21, a partir do versículo 4, o povo estava no deserto, caminhando do Egito para a terra prometida. E além dos muitos pecados que haviam cometido, começaram a murmurar. E então Deus manda uma praga sobre aquele povo. Deus castiga o seu povo. A praga das serpentes. E as serpentes começam a proliferar no meio do arraial. E as serpentes começam a picar as pessoas. E as pessoas começam a morrer. E o povo, no meio de todo aquele alvoroço, não é isso? Não vem pelo amor, vem pela dor. Às vezes a gente fala assim, até no sentido de criticar, não, que venha pela dor. Que você venha a Cristo pela dor. Que tenha sido a dor que tenha te trazido a Cristo. Naquele momento, então eles começam a clamar a Moisés: Moisés, tem misericórdia de nós, Moisés, socorre-nos. Eu sei que nós pecamos contra ti, porque nós murmuramos do Senhor, nós não merecemos o que temos recebido dele. Então o Senhor se apresenta a Moisés e diz: Moisés, constrói uma serpente de bronze e coloca sobre uma haste, e todo aquele que olhar para a serpente será curado. E Jesus está citando isso aqui. Assim como a serpente foi levantada no deserto, e todo aquele que olhou para a serpente foi curado, assim o Filho do Homem será levantado, e todo aquele que para ele olhar e nele crer será curado. Não importa a forma como você chegou aqui, como você veio aqui, como você está aqui, mas você não pode deixar de crer e olhar para Jesus. Momento algum da sua vida. Não pode a sua cura ser mais importante do que a vida com Deus, do que a fé em Jesus. Não pode a sua emoção, o seu bem-estar ser mais forte, ser mais importante do que a vida com Deus. Jesus está dizendo isso para Nicodemos. Nicodemos busca uma razão para crer em Jesus. Eu preciso de uma razão, Jesus. Porque ele era uma pessoa entendida na lei. É difícil para alguém
que é intelectual, para alguém que tem conhecimento até mesmo da palavra, ou que tem conhecimento das ciências, crê em Jesus. É difícil. Parece que a fé é somente para ignorantes. Porque é assim que nós colocamos, né? Não é isso que diz o mundo? Até há pouco tempo era isso que a gente ouvia. Ser crente era coisa de homem, de mulher, de negro e de analfabeto. Vê que as igrejas que mais crescem são as igrejas que estão onde? Na periferia e nos lugares pobres. Parece que é a razão embota a fé. Parece que meu intelecto me faz complicar. Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Porque a fé não tem a ver com conhecimento, nem com ignorância. Fé é fé. Fé é fé. Nicodemos, naquele momento, nós não vemos a conversão de Nicodemos. É interessante que ele só vai aparecer no final, na vida de Jesus. Mas eu tenho certeza, eu posso inferir que aquela palavra, aquela conversa que ele teve com Jesus mudou a vida dele. Assim como o momento em que você se encontrou com Jesus mudou a sua vida. Assim como o momento em que você se encontrar com Jesus vai mudar realmente a sua vida. Porque é preciso deixar de ser você para ser Ele. É preciso se entregar totalmente e não manter o controle, o domínio da sua vida. Porque enquanto eu for meu dono, Ele não tem domínio sobre mim. Esse é o nascer de novo. Por isso que é difícil compreender, por isso que ele não compreendeu. Jesus não estava dizendo para ele, Nicodemos, você vai voltar a ser criança. Racionalmente, não tem como entender isso. Nem por um milagre. Eu posso fazer até uma besteira, né? Deus pode fazer isso? Pode, claro, mas... Olha só, nem na cabeça de Deus entra isso, não foi isso que ele disse. Não, você vai ter que entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer de novo. E se fosse possível, isso não significaria um novo nascimento. Porque a palavra quer regenerar, não é nascer de novo. Regenerar. Sabe o que é regenerar? Pega uma lagartixa, corta o rabinho dela. Ele nasce de novo. Um novo nascimento. Um novo homem. Um novo Moisés, um novo Altair. Uma nova Rose, uma nova Rosane, um novo Robson. Tudo novo. Não é o mesmo Altair. Não é o Altair remendado. Não é o Altair com um conhecimento teológico. A minha teologia já joguei no lixo há muito tempo. Porque a teologia é humana. Palavra de homem. A ciência é humana. A ciência que nós conhecemos tem um pouco mais de 200 anos, acho que nem isso. E nós dizemos assim, não, a ciência é dona da razão. A ciência é a dona da razão. O homem é a base de todas as coisas. E Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Naquele momento, ele recebeu a palavra. Ele ainda, posso dizer, ainda ficou ali pensando. E a sua fé se manifesta. Nós vamos ver lá no final da vida de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, quando ele, com José de Arimateia, aí sim ele se expõe. Porque aquele que está escondido não se expõe, não se comprometeu com Jesus. A fé exige de nós comprometimento. Aquele que é agente secreto, que está escondido, que só sai à noite, que vai para a igreja dizendo que vai para outro lugar, esse não se comprometeu com Jesus. Porque a fé em Jesus requer de nós comprometimento, da cara a tapa. Aí sim ele então se compromete, ele diz, ele e José de Arimateia vão a Pilatos e pedem autorização para enterrar o corpo de Jesus. Sem falar mais nada, ele se comprometeu. Está lá no capítulo 19 de João.
Nicodemos busca em Jesus uma razão para a sua fé. E o que ele encontra, justamente onde ele encontra a razão da sua fé, é justamente no versículo 14, mas ele vai compreender isso depois. Porque ele lá olhando para Jesus na cruz, ele pôde lembrar do que Jesus disse a ele aqui. Quando Jesus vai dizer no capítulo 12, João, 12 de João, quando eu for levantado, muitos atrairei a mim. Só que esse é justamente o grande dilema das pessoas. As pessoas querem um Jesus intelectual. Outros querem um Jesus classe média. Tem que falar a minha língua. Não, porque o pastor fala muito difícil. Não, porque o pastor fala errado. Não, porque aquela igreja ali é muito pentecostal. Não, porque a outra é muito tradicional. Eu quero Jesus que se enquadre na minha compreensão. Até parece que eu é que salvei a humanidade. Ou melhor, sei lá, eu é que gerei Jesus, né? Porque ele tem que ser de acordo com a minha compreensão. Nicodemos quer compreender quem é Jesus. Deus, eu uso muito o texto de Malaquias, mas acho que é um outro texto também, Gideão. Ele não compreende o milagre de Deus. Ele diz, Deus, eu vou fazer prova. Eu quero compreender se é tu mesmo que está aqui comigo. E vou colocar um novelo aqui e vai chover, mas não vai chover no novelo. Ele é ousado. Aí Deus faz chover, em volta do novelo, choveu tudo, encheu, mas não choveu no novelo de algodão. Aí ele, não, Deus, olha só, eu ainda não entendi. De novo, vamos fazer o seguinte, vai chover só no... ele abusou, né? Vai chover só naquele pedacinho ali, o novelo de algodão. Aí Deus fez chover, agora sim, agora eu entendi. Tiago diz assim, você quer sabedoria? Você ainda não creu em Jesus? Por quê? Qual a dúvida? O que te impede? Falta compreensão? Tiago diz assim, você quer sabedoria? Peça a Deus. Peça a Deus. A todos ele dá liberalmente. Porque Jesus veio ao mundo, eu não ia entrar no versículo 16, não era a intenção, mas diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo para que você se encontrasse com ele, para se encontrar com você. Mas realmente, olha só, é preciso esse encontro, essa compreensão. Não pode ser só na emoção. Não pode. Não pode. Por que Jesus não mandou um anjo? Por que Deus não mandou um anjo para salvar a humanidade? Por que Deus não mandou um anjo para a cruz? Seria muito fácil, porque nós somos muito movidos pela emoção e atraídos pelo poder. O anjo do Senhor, alto, moreno, assim igual a mim, né? Louro não, né? Louro já era. Agora, anjo é africano, sabia? Nós estamos em outra vibe, outra época. Não tem mais anjo louro nos olhos azuis. É negro, cabelo duro, alto, quase 2 metros. Eu não sou sarado, não, já fui. Não é isso? De preferência, fuzileiro naval, né? Se mandar um anjo, todo mundo ia crer. Aquele ali é o anjo do Senhor. Não é isso? Não foi assim que o rico falou para Deus, para Abraão? Abraão, manda que um anjo desça do céu e vá lá e pregue para os meus irmãos, porque aí eles vão crer. E é verdade. É verdade. Mas quando vem um homem, Jesus em forma de homem, Isaías diz assim, ele era feio. Esse Jesus da cruz aí que pintam por não tem nada a ver com Cristo. Isaías diz que a aparência dele era de doer. Eu servi no tempo de recruta, tinha um jovem lá que o apelido dele era Já Morreu. Marinha tem nessas coisas também, né? Você olhava assim, meu Deus do céu, eu nunca vi ninguém tão feio, tão triste. Jesus. A gente pinta um Jesus bonito. Olha como nós somos movidos pela emoção, pela estética, né? Pela aparência. Um Jesus bonito, né?
de olhos azuis, moreno, mas olhos azuis, cabelo comprido, hippie. Que é isso? É hippie, cabelo comprido. Isaías diz que a aparência dele era como quem sofre. Jesus sofredor. Aí às vezes Deus gosta de complicar, tá? Para complicar mais, Deus fala assim, vou mandar alguém para escrever um evangelho que vai falar do servo. Vai mandar Marcos. Jesus o servo. Como assim ser servo? Porque aí Jesus, os discípulos, né? Não tem uma confusão dessa? João e Tiago, a mãe de João e Tiago, Jesus, olha só, meu filho, os meus filhos, quando você for para a glória, coloca um do lado um do outro seu. Porque eu quero que eles sejam grandes, a gente gosta disso, de poder, de autoridade, né? Por que Judas traiu Jesus? Porque ele queria o Jesus guerreiro. Olha como as pessoas são atraídas para Jesus de várias formas. O Jesus que viesse libertar Israel do domínio romano. E quantas pessoas não permanecem na fé porque Jesus não resolveu o seu problema? Quantas pessoas dizem que nada, Jesus não existe não, porque eu continuo sofrendo. Quantos não pervertem o evangelho porque querem um evangelho político? Querem comprometer a fé, comprometer Jesus com a política? Religião e fé não se misturam realmente. Nem deviam, nunca. O que te atraiu para Jesus? Alguns são atraídos pela cura. Assim como foi Simão, o mágico, Atos 8, 12 e 13. Pelo poder, ele viu Paulo, Pedro e João curando, e então ele é atraído por aquilo. E ele chega a querer subornar os discípulos, porque eu quero esse poder. Não que a cura seja errada. Nem que a igreja que pregue cura seja errada. Nem que esse seja um dos motivos pelo qual você se achegou a Jesus. Mas você não pode ficar só nisso. Você tem que ir adiante. Muitos são atraídos pelo perdão, pela comoção por causa do pecado. Eu, como sou muito racional, diria assim, esse é o modo certo, olha só, ele se arrependeu. E antigamente, eu não sei porquê, um dia eu vou fazer um estudo sobre isso, mas a gente via muito isso, né? As pessoas se convertiam a Jesus, e eu lá na frente se derramando de chorar, e aí a gente dizia assim, esse realmente se converteu. Quando havia uma conversão diferente, a gente ficava assim, será que se converteu mesmo? É. Eu conheci um presbítero que ele era adepto de uma religião, não vou falar por questões éticas, e no dia que ele se converteu, ele não foi lá na frente, ele depois foi lá falar com o pastor, pastor, eu quero me batizar. Ah, que bom. Tá bom, eu vou marcar, tem a classe de preparação para o batismo, no final do ano você vai ser batizado. Não, pastor, você não entendeu, eu quero me batizar agora, hoje. Logo, hoje não, né? Logo. Não, pastor, você não entendeu. Ele contou a história dele. Eu vim dessa religião assim, eu fazia isso, isso e isso. Eu quero ser batizado, pastor. Aí o pastor pensou, vou ter que batizar esse cara. Aquilo mudou a atitude de ministério daquele pastor. E aí ele passou a fazer o seguinte, porque a palavra diz que quem crê e for batizado será salvo. O essencial é o crer. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Depois ele diz, ensinando. Depois vem ensinando. Porque se a sua compreensão de Jesus não estiver baseada na fé, não serve de nada. Se seu comportamento, a sua atitude não estiver baseado na fé em Jesus, que não é compreensível pelos modos humanos, não serve de nada.
Porque é desse jeito que Deus faz. Você às vezes vai pedir razão, Deus vai dizer, não vou te responder. Como os gregos, Jesus diz assim, os gregos pedem sinal. Os gregos querem sabedoria, os judeus pedem sinal. Sabe o que é sinal? Poder, manifestação de poder. Eu não vou responder nem com uma coisa, nem com outra. A minha resposta vai ser a ressurreição, que não é compreendida pela razão. Lutero, Calvino, a mulher adúltera foi atraída pelo perdão, porque ali, no fundo do poço, ela entendeu. Eu não tenho mais para onde ir. Jesus, o que aconteceu ali, muito provavelmente, quase nunca vai acontecer na história da humanidade. E Jesus disse para ela, seus acusadores não te condenaram? Não, nem eu te condeno. Mas vai, não peques mais, porque a fé sem obras é morta. A fé te leva a uma atitude, te faz dar um passo, vários passos, mas pelo menos o primeiro, para que você comece uma nova vida. Alguns são atraídos pelo perdão. A maioria de nós vive essa experiência. E outros são atraídos pela morte de Cristo. Como foi Nicodemos? Porque lá, no momento da cruz, da morte, aí sim ele se comprometeu. Quando eu era criança, no período da... Não sei se Moisés viveu essa época, Robson talvez tenha vivido, a gente tem quase a mesma idade, né? Na época da Páscoa, né? Nos cinemas, na televisão, né? A vida de Cristo, olha, era uma choradeira. Quando a gente via 4, 5 vezes, mas quando chegava naquele momento da morte, realmente causava uma comoção, não é emoção, comoção, a morte de Cristo. Quem assistiu, eu esqueci o nome do filme, mas do Mel Gibson, Paixão de Cristo, eu não vi filme que retratou melhor a vida de Jesus, a morte de Jesus, do que aquele filme. Realmente foi comovente. Algumas pessoas são atraídas dessa forma. O ator se converteu. A vida dele mudou. Algumas pessoas são atraídas dessa forma. Tudo bem. Eu te pergunto novamente, para a gente estar concluindo a nossa palavra, o que te atraiu para Jesus? Qual é a sua experiência com Ele? Agora eu apelo para o racional, porque você precisa ter consciência do porquê você está aqui. Você precisa ter consciência do porquê você vem aqui. Você precisa ter consciência, ainda que você seja visitante e seja membro de uma outra igreja, do porquê você hoje está aqui, mas vai na sua igreja, ou está procurando Jesus. Se você já encontrou Jesus, ótimo, ótimo. A forma como você encontrou Jesus vai ditar o seu modo de vida com Ele. Pode ver, aqueles que muito pecaram, não é isso que dizem? Está na Bíblia. Aquele que muito pecou, muito será perdoado. Esse tipo de pessoa, muitas vezes, é uma pessoa que... Você às vezes vê que a pessoa vive quase que um martírio contínuo, como se ela quisesse pagar a sua salvação com a sua própria vida, mas nada que ela faça vai pagar. Nada que ela faça vai pagar. Certa vez eu tive um debate com um presbítero a respeito disso, porque... a respeito do perdão, e aí eu perguntei a ele, então uma pessoa que mata, ela não tem perdão? Não tem salvação? Tem. Mas como é que ela vai pagar o perdão dela? Com a própria vida. Não paga! Não paga. Nem que ela entregasse a sua própria vida, não pagaria a vida que ela tirou. Esse tipo de pessoa, esse tipo de comoção, não só essa, mas te leva a uma vida de sacrifício.
O modo como você foi atraído por Jesus vai determinar o seu modo de vida com Ele. E você precisa entender. Você não precisa ficar dentro da caixinha. Oh, não, esses aqui são os que se converteram pela comoção da morte de Jesus. Esse aqui foi porque tiveram consciência de pecado. Aquele ali porque teve um câncer e foi curado quando estava quase morrendo. Não importa. O que importa é que a sua vida com Jesus. Aí eu volto lá para o versículo 3. O que importa é que a sua vida com Jesus represente um novo nascimento. E você viva um novo homem. Um novo que se renova. Porque a palavra de Deus diz que a sua palavra se renova a cada manhã. O animal que se regenera, a minhoca, a lagartixa, ela está sempre pronta. É da natureza dela. É da natureza dela se renovar. Assim como o espírito, Jesus diz assim, o espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Espírito não é algo estático. A palavra espírito quer dizer fluido, dinâmica, vida. Paulo, quando debate com um rei, o rei diz assim para ele, muitas letras te fazem delirar. A razão ela é estática. A nossa ciência é estática. Não porque o homem veio do macaco. Não porque o homem veio do macaco. Compreendeu aquilo e não sai daquilo. Porque elegeu para si uma razão. Mas o espírito é vida, é dinâmica. É novo com Deus todo dia. É buscar um novo todo dia. Se estagnar, é porque você já morreu. Se algum dia eu entender que eu não preciso mais aprender nada de Jesus, que eu não preciso evoluir mais com Jesus, é porque está na hora de Jesus me lavar, ou eu me desviei. Porque Deus é novo todo dia. Deus é incomensurável, incompreensível. Se eu quero compreendê-lo, eu cada dia preciso perguntar de novo. Jesus, como é isso? Como é nascer de novo? Eu cada dia preciso fazer com Deus uma prova como fez Gideão. Deus, olha só, eu vou fazer aqui, botar uma plantinha, você vai regar a plantinha. O que te atrai a Jesus não importa. O que importa é que você viva, tenha tido essa experiência de um novo nascimento e seja uma nova criatura todos os dias da sua vida. Vamos nos colocar de pé. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos estar orando. Eu sei que é difícil compreender. Porque por mais que a gente esteja falando de coisas espirituais, mas parece que é filosofia. Filosofia é pior do que ciência. A ciência, ela é exata, não é isso? Ciência é quadrada. É uma caixinha de perguntas e respostas. Respostas exatas. Né? Prova de marinha. Copiar e colar. A gente faz guerra aqui porque, né? A gente sabe que é isso. O professor dá a matéria e diz assim, olha só, a resposta da prova tem que ser igual a que eu falei na sala. Aí você fica assim, caramba, e agora? O que ele falou? Eu sei o que é isso, mas não sei dizer como ele falou. Isso é a ciência. É a ciência. Mas a filosofia, não. E o espírito? Mais ainda. Jesus diz para Nicodemos, olha só, o vento sopra, vê se isso não é filosofia, o vento sopra onde quer, tu ouve a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. O que é isso? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí você tem que interpretar. Ele está querendo dizer uma coisa, eu não sei nada. E eu tenho que me contentar com não saber nada. Eu tenho que realmente, se vou voltar lá ao Elimeleque, eu tenho que realmente ser um Elimeleque. Porque a palavra Elimeleque, que não estava aqui do meu lado, quer dizer, Deus é meu rei. Se Deus é meu rei, é Ele que manda.
Se é Ele que manda, eu obedeço. Ainda que eu não compreenda, eu obedeço. Assim é tudo que é nascido do Espírito, ele é levado. E Jesus vai dizer isso para Pedro. Pedro, você hoje é novo, mas você quando ficar velho, vão pegar você de um lado para o outro, vão te vestir, tirar a tua roupa. Eu ficava tentando entender assim, como é isso? Ele vai ficar doente, vai ficar tetraplégico, paralítico? É isso que Jesus está querendo dizer para ele? Não. Ele quer dizer que a sua vontade tem que ser a minha vontade. É difícil compreender isso. A gente é humano. A gente é humano vendido pelo pecado. E aí o pecado, ele nos enganou. Ele disse assim, você pode ser igual a Deus. Essa é a sedução do pecado. Você pode ser igual a Deus. Conhecedor da palavra, conhecedor do bem e do mal. A hora que você conhecer isso, você vai ser igual a Deus. A gente quer isso. Por mais que a gente diga que não, mas é isso que a gente quer. Quando eu ouço assim, a palavra, uma coisa simples, a sua mãe te dá uma ordem, você diz, essa minha mãe está velha. Meu pai está velho, que isso, você não sabe nada, eu sei mais do que ele. Eu tenho 15 anos, meu pai tem 70, eu sei mais do que ele, vive mais do que ele. Não é carapuça não, viu? Surgiu agora, tá bom? Mas assim que a gente pensa, eu também pensava. Às vezes o pregador está pregando, eu digo assim, eu sei mais do que o pregador, que nada, ele está falando besteira. O vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, você não sabe de nada. Esse é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito se deixa guiar por ele. Aquele que é nascido do Espírito ouve a voz dele. A palavra diz, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas pastor, eu não ouvi. Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é ciência, não é religião. O evangelho não é ciência, não é religião, não é filosofia. É Espírito. É você e Deus. Como? Não sei. Porque não se explica. Assim como a filosofia não se explica, as coisas espirituais também não se explicam. Não estão dentro de uma caixinha. Não existe uma ciência da religião. Não existe uma ciência do evangelho. Embora que a gente queira, né? Teologia, ciência da religião, doutorado em divindade, seja lá o que for, eu não consigo colocar Deus dentro da minha compreensão. Eu preciso dizer, Senhor, eu me rendo. Senhor, eu só quero crer e o resto é contigo. É isso que Deus espera de você. Nós vamos estar orando. Se você ainda não compreendeu, peça a Deus, como disse Tiago, que ele diz, Tiago 1,8, aquele que quer sabedoria, peça a Deus, porque ele a todos dá liberalmente. Nós vamos estar orando ao Senhor. E se alguém aqui ainda não conhece Jesus, ainda não foi atraído por ele, quiser vir aqui à frente, venha. Não fique com medo, não fique com vergonha. É um momento família. Nós vamos estar orando ao Senhor. E Deus vai estar fazendo você compreender. Eu já sou crente, fui batizado, estou afastado, ou seja lá, me perdi. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Não, eu quero a partir de hoje uma nova vida com Deus. Mesmo membro da igreja, eu estou aí meio apagado, tá, houve um problema. Vem à frente, não seja um balão apagado. Desceu do céu agora, né? A pior coisa é balão apagado. Vem aqui à frente, se compromete com Deus. Deus, eu quero conhecer o evangelho. O pastor falou aí, eu fiquei meio empolgado, eu quero conhecer. Vem aqui à frente em nome de Jesus, nós vamos estar orando.